Vamos começar hoje o comentário de Apocalipse capítulo 8. Antes, porém, uma breve recapitulação. Vimos que os cavaleiros do Apocalipse apontam para a grande verdade que o Evangelho divide a humanidade em dois grupos. O grupo dos crentes e o grupo dos não crentes. O grupo dos não crentes, eles agem contra a igreja, perseguindo-a e tentando eliminá-la durante toda essa era entre a primeira e a segunda vindas de Cristo. Em resposta à perseguição dos ímpios, Deus exerce juízo contra o mundo. Então, para evitar que os crentes se percam em meio a essas perseguições dos não crentes, e também por estarem nesse fogo cruzado entre Deus e os não crentes, então nosso Senhor sela todos os cristãos. O que quer dizer isso? Que ele colocou em nós como que uma marca, um selo de propriedade, um indicativo de que ele se compromete a impedir-nos de apostatar da fé ou negar a fé. Isto mesmo, Deus se compromete em nos impedir de negar a fé em Cristo no meio de tantas perseguições dos não crentes e também por estarmos nesse fogo cruzado entre Deus e os não crentes. Agora, no capítulo 8, veremos que Deus exerce juízos diferentes sobre o mundo. Isso é revelado no toque das trombetas. Dê uma pausa no vídeo agora e faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se e deixe o seu gostei. Vamos lá, Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Esse silêncio aqui, ele quer nos ensinar que quando Deus vai agir ou vai se pronunciar, lá no céu, os anjos e os crentes que estão lá fazem um silêncio reverente, um silêncio de temor, um silêncio que demonstra uma certa ansiedade em relação àquilo que Deus vai dizer ou fazer. É por isso que temos alguns textos do Antigo Testamento que dizem o seguinte: Abacuque 2:20. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. A ideia não é a de que simplesmente Deus está parado no seu santo templo, mas de que ele vai se pronunciar. E a nossa obrigação diante disso é ficarmos calados para ouvi-lo. Esse versículo costuma ser colocado em várias igrejas locais espalhadas pelo mundo para se referir à reverência que temos de ter durante o culto ao Senhor. Por quê? Porque subentende-se que durante o culto Deus vai falar por meio do pregador. Nesse caso, cabe à igreja ficar calada para ouvir. A ideia é essa. Toda vez que Deus vai falar ou agir, devemos reverentemente esperar para ver o que acontece. Sofonias 1, versículo 7. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Se Deus vai agir, se Deus vai exercer juízo, então fique calado e espere. Zacarias 2:13. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Se levantou para quê? Se levantou para agir, é óbvio. Versículo 2. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Quando aqui no começo do versículo 2 diz que vi os 7 anjos, então não são 7 anjos comuns, correto? O artigo definido indica que são anjos bem específicos, entende? Não são anjos quaisquer,
são os 7 anjos. Então, professor, que anjos são esses? Na Bíblia não aparece outro texto falando sobre esses 7 anjos específicos, mas fora da Bíblia, em textos apócrifos, os nomes desses anjos são mencionados. Sabia disso? Por exemplo, de acordo com o texto apócrifo de 1 Enoque 20, versículos 2 a 8, os nomes desses 7 arcanjos seriam Uriel, Rafael, Raguel, Miguel, Saracael, Gabriel e Remiel. Professor, por que esses nomes terminam todos com El? Isso quer dizer que nesses nomes há a menção do nome de Deus. Essa partícula El é sempre uma referência a Deus. Basta você ver que no hebraico nós temos, por exemplo, Elohim, que é um nome de Deus, correto? E Elohim começa com El. Outra coisa também, El Shaddai, que é outro nome para Deus e se refere a um Deus que é todo-poderoso, também começa com El. Então, toda vez que você vir no Antigo Testamento um nome que tenha El no meio, então você já sabe que é porque esse nome ele faz uma referência ao Deus verdadeiro. Outra coisa, professor, por que a citação de um texto apócrifo? Textos apócrifos não são inspirados por Deus. Qual o valor deles para nós? Sim, eles não são inspirados, mas essa informação aqui me pareceu importante para esse contexto. Ainda que não possamos ter certeza de que esses são realmente os nomes dos 7 arcanjos, pelo menos a citação desse texto traz à tona essa, digamos assim, curiosidade. Inclusive, há um outro texto apócrifo também, Tobias 12:15, que diz que Rafael é um dos 7 anjos santos que apresentam as orações dos santos. Interessante, não é? Esse texto apócrifo, ele nos faz pensar que o anjo que vai ser mencionado logo a seguir, como apresentando as orações dos crentes, poderia ser esse Rafael, não é mesmo? Mas, repito, essas menções de textos apócrifos servem mais em termos de curiosidade. Não são provas que possamos aceitar em relação aos nomes dos arcanjos no céu e nem devem ser vistas dessa maneira, ok? Só podemos acreditar firmemente naquilo que a Bíblia diz. E ela diz, por exemplo, em Lucas 1:19, que Gabriel está na presença de Deus, possivelmente ressaltando aí sua proximidade do trono. Veja, Lucas 1:19, respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Então, quando esse arcanjo foi ao encontro de Maria, ele declarou que assistia, ou seja, que ele servia diante de Deus. Certamente é um arcanjo bem próximo do Senhor. Continuando aqui, a esses 7 anjos foram dadas 7 trombetas. E a trombeta, no Antigo Testamento, ela era usada, entre outras coisas, para anunciar a chegada de uma realeza, para convocar uma batalha ou para advertir. Preste atenção nesse significado da trombeta. Advertir. Veja o que diz Ezequiel 33, 1-5. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Eu vou explicar para você agora. É o seguinte:
O atalaia, ele era alguém responsável por avisar o povo quando estivesse se aproximando o inimigo, entende? Então o atalaia, ele tocava a trombeta e o povo avisado se preparava para o inimigo, para enfrentar o inimigo. O que acontece aqui em Apocalipse? Os anjos vão tocar trombetas. Cada uma dessas trombetas anuncia um tipo de juízo de Deus contra o mundo. São avisos a respeito de um juízo de Deus que vai vir sobre o mundo, sobre os não crentes. Qual deveria ser a atitude do não crente diante desse juízo que está à porta? Qual deveria ser a atitude? A atitude deveria ser levar a sério o juízo e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Isso mesmo. Toda vez que Deus exerce juízo contra o mundo, o não crente deveria tomar isso como um aviso e se converter a Cristo. Porém, infelizmente, não é isso que acontece na maioria dos casos. Na maioria dos casos, quando Deus exerce juízo, o ímpio ignora o aviso e continua vivendo exatamente como vivia, ignorando a Deus e satisfazendo os desejos de sua carne. Aquele não crente que ignora os juízos de Deus, infelizmente está caminhando para sua própria perdição. Então, advertir é o foco das trombetas. Na verdade, cada toque de trombeta tem pelo menos dois objetivos. Primeiro, anunciar que Deus está respondendo às orações dos crentes que sofrem nas mãos do mundo. Toda vez que um anjo tocar uma trombeta durante a era da igreja, nós poderemos ter a certeza de que Deus responde às nossas orações. Quando clamamos a Ele por justiça diante do sofrimento que passamos neste mundo, na mão daqueles que odeiam a igreja de nosso Senhor. O segundo objetivo da trombeta é, como eu já disse agora há pouco, advertir os não crentes para que estes se arrependam de seus pecados enquanto é tempo. Lembre-se de que os selos, eles revelam as consequências naturais de se perseguir a igreja e viver num mundo caído em pecado. Os selos, eles falam do sofrimento da igreja, mas também falam da punição dos ímpios por causa da perseguição ao povo de Deus. E também por causa de viverem no pecado continuamente. Em outras palavras, os selos, eles focam na condição caída da humanidade e demonstram que é necessário o juízo de Deus. Por quê? Porque Deus é justo. Ele tem de exercer justiça. Daí as trombetas serem anúncios dos castigos que Deus manda para os não crentes, especificamente em resposta às orações da igreja, que clama pela intervenção de nosso Senhor. Versículo 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Agora preste atenção, outro anjo, que não um dos 7, porque eu já disse que aqueles 7 anjos provavelmente são 7 arcanjos, e esses 7 arcanjos vão tocar 7 trombetas. Aqui é outro anjo. Esse anjo aparentemente tem uma hierarquia semelhante aos arcanjos, mas não sabemos se é um arcanjo também. Então vamos lá. Esse anjo se aproximou e ficou de pé junto ao altar. Que altar é esse? Certamente não é o altar do sacrifício. Por quê? Porque desde que Cristo morreu pelos nossos pecados, não se faz mais nenhum sacrifício. Cristo morreu por nós de uma vez por todas. O altar do sacrifício perdeu a sua utilidade. Então, esse altar é
com certeza o altar do incenso. Aquele altar onde se colocavam brasas para queimar o quê? Resinas aromáticas. O altar do incenso era onde se queimava uma resina que liberava um aroma agradável quando queimada. Aqui temos um símbolo para o oferecimento das orações dos crentes a Deus. O interessante é que o versículo diz: oferecê-lo com as orações de todos os santos. Isso é interessante porque às vezes dá a impressão de que o Apocalipse só focaliza os mártires. Não é isso? Aqueles crentes que sofrem perseguição, aqueles crentes que são mortos, mas não é assim. Todos os crentes têm as suas orações recebidas por Deus. Todos eles, sem exceção. E aqui mostra, com o simbolismo desse altar do incenso, que as orações são recebidas por Deus e com um aroma agradável. Por que, professor? Esse aroma agradável, esse cheiro gostoso que acompanha as orações dos crentes. Por que isso? Porque, na verdade, esse incenso aqui, ele simboliza a intercessão de Cristo pela sua igreja, que é perseguida na terra. Nosso Senhor Jesus, logo depois da sua ascensão ao céu, da sua subida ao céu, desde então ele se mantém em intercessão constante pelos crentes. Olha o que diz Romanos 8:34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, é essa intercessão de Cristo que torna as nossas orações cheirosas diante de Deus. Que coisa linda, hein? Versículo 4. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, como eu disse, as orações dos crentes, elas chegam a Deus acompanhadas da intercessão de Cristo. Professor, os anjos são sacerdotes no céu, é? Porque por esse texto dá a impressão de que eles exercem um papel sacerdotal lá. Não, nada disso. É evidente que não. O único mediador entre Deus e os homens é Cristo. Nem santos católicos, nem anjos, nem qualquer um outro é um intermediário entre Deus e os homens. Apenas Jesus. 1 Timóteo 2,5 diz claramente: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ora, se é assim, por que o anjo exerce aqui um aparente papel sacerdotal? Por quê? Isso acontece para indicar que os anjos, eles acompanham o processo. Em outras palavras, os anjos no céu sabem o que os crentes mais anseiam de Deus e estão à disposição para cumprir as ordens de Deus em resposta a essas orações, conforme nós vamos ver logo a seguir. Repito, os anjos acompanham o processo. Eles sabem o que os crentes querem, eles sabem que Deus responde às orações e eles estão prontos para executar as ordens de Deus em resposta a essas orações. Veja só, versículo 5. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Presta atenção agora. Deus responde às orações dos crentes e, com essa resposta que Deus deu, o anjo, ele enche o incensário com fogo do altar e o joga na terra. Eu vou explicar para você. Deus responde à oração dos crentes decretando juízo contra os não crentes. E como é que esse juízo vai acontecer? Por meio desse simbolismo de que o anjo pega fogo do altar. É como se ele pegasse as brasas do altar, colocasse lá no incensário, aquele incensário que representa
as orações dos crentes e agora ele joga esse incensário à terra. Quer dizer o seguinte: Deus respondeu a oração, respondeu com fogo, com brasa, e agora vamos direcionar essa resposta para onde? Para a terra, onde vai se cumprir o que Deus determinou. E aí temos aqui: houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Isso aqui, não há dúvida, é uma alusão ao Monte Sinai. Você lembra que Deus, lá no Sinai, quando ele se manifestou de forma tremenda, causando temor ao povo de Israel, não diz lá que houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto? Pois bem, é isso que o texto de Apocalipse quer enfatizar, que da mesma forma que aquele Deus terrível se manifestou no Sinai, esse mesmo Deus se manifesta na hora de responder às orações dos crentes. Os ímpios, todos aqueles que não temem a Jesus, têm que tremer diante das orações da igreja, porque quando a igreja ora, Deus responde, e responde com castigo aos não crentes que ousaram levantar a mão contra a igreja. O mundo deveria saber que mexer com o povo de Deus é mexer com o próprio Deus. Você se lembra quando o apóstolo Paulo ainda não era convertido e ele perseguia a igreja? Naquela época, o nome dele era Saulo. E quando ele perseguia a igreja, Jesus apareceu para ele na estrada de Damasco e falou assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Note que ele não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo a igreja. Mas Jesus perguntou: por que me persegues? Você sabe por que Jesus perguntou assim? Porque perseguir a igreja é a mesma coisa que perseguir o Cristo. E é por isso que Deus responde com ira àqueles que se levantam contra nós. Primeiro livro dos Reis 18:24. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. Lembra do combate entre Elias e os profetas de Baal? Deus respondeu ao profeta com fogo, e logo depois os profetas de Baal foram mortos. Você lembra disso? 1 Crônicas 21:26. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Sim, Deus responde com fogo também. Deus não é só aquele que derrama chuvas de bênçãos, como se costuma cantar nas igrejas. Ele também é fogo consumidor, como está escrito na Epístola aos Hebreus. Isaías 33:14. Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Até os crentes têm medo quando Deus se levanta para julgar. Há um texto em Ezequiel 10:2, que diz lá que algumas brasas são jogadas sobre Jerusalém como um símbolo do juízo de Deus. Você sabia disso? Veja só, Ezequiel 10:2. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas, até debaixo dos querubins, e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. Ele entrou à minha vista. Que interessante, não é? As brasas aqui, as brasas acesas, elas são um símbolo do juízo de Deus contra o pecador, mesmo sendo um crente. Isto quer dizer que, se mesmo os crentes seguirem
por uma vida de pecado, eles estarão sujeitos a essas brasas de juízo. Essas mesmas brasas que aqui em Apocalipse são jogadas do céu contra a terra. Essa menção que nós vimos de trovões, vozes, relâmpagos e terremoto, ela procura ressaltar de uma forma resumida o abalo que isso pode causar na criação. Lembremos também das palavras do próprio Cristo em Lucas 12:49. Olha o que ele falou lá: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Pois bem, chegou a hora de vermos esse fogo sobre a terra que Jesus mencionou. Versículo 6. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Isso mesmo, meu querido irmão, minha querida irmã. Uma vez decretado o juízo, as trombetas agora vão revelar com mais detalhes como serão esses castigos. É isso que veremos a partir da próxima aula.